Olá pessoal, graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Rafael Silva. A partir deste vídeo nós iremos analisar em uma série de vídeos um tema importantíssimo sobre a Terra plana, sobre o campo magnético da Terra, sua inversão. Nós vamos analisar também os assuntos que circulam em torno destes, como o firmamento, que é o domo, como a expansão, o campo magnético girando na expansão. Vamos falar também sobre o plasma, sobre a borda, que é a Antártida, né? Tem muitas pessoas que não creem no aceleramento nem na inversão do campo magnético. Tranquilo, nós vamos observar isso aqui. Nós vamos observar também muitas referências das escrituras sagradas nos apresentando qual é o formato da Terra que ela apresenta, certo? Então vamos observar muitas coisas importantes aqui. Nós vamos observar primeiramente quais são as teorias do funcionamento do universo. Nós vamos analisar o modelo geocêntrico. O modelo geocêntrico é o modelo cosmológico mais antigo e na antiguidade era raro quem discordasse dessa visão, desse formato, dessa apresentação. E entre os filósofos que defendiam a teoria do modelo geocêntrico, o mais conhecido era Aristóteles, que viveu entre 384 a 322 a.C. Lembrando que o termo geocentrismo vem do grego geoskentros, que geos significa terra, kentros, centro, que é o modelo que defende a Terra no centro do universo. Aristóteles ele defendia essa visão, mas foi o matemático e astrônomo grego de Alexandria, Ptolomeu, que viveu entre 90 e 168 d.C., que em sua obra Alma Gesto deu a forma final a essa teoria. Muitos consideram essa obra, essa apresentação de Ptolomeu, como o conteúdo da obra, que continha cerca de 95% das respostas sobre essa visão, sobre esse funcionamento do universo geocêntrico. Essa palavra Alma Gesto, ela significa a grande coleção, ou basicamente a máxima, nos levando a compreender que enquanto a Terra está parada no centro do universo, todos os corpos celestes, os astros, as estrelas, os luminares está brilhando nessa infinitude. Então, por essa razão é chamado de a grande coleção, por causa da visão que temos ao olharmos para cima, justamente dessa grande obra de arte. Então, em sua obra Alma Gesta, ele deu forma final a essa teoria, que baseia na hipótese de que a Terra estaria fixa no centro do universo, com os corpos celestes, inclusive o Sol girando ao seu redor. O outro modelo, a outra teoria defendida, é o modelo do heliocentrismo, que Helios vem do termo grego Helios, que significa Sol, e centro, como já vimos, vem do grego kentros, que significa meio ou centro. Então é o Sol no meio. Então na astronomia, heliocentrismo é a teoria que coloca o Sol em sua apresentação inicial, presta atenção, a apresentação inicial, estacionário no centro do universo ou, em sentido estrito, aproximadamente no centro do sistema solar, como no caso do heliocentrismo renascentista. Isto é, para muitos defensores do modelo heliocêntrico, o Sol está no centro do universo. Para outros, e como no caso dos defensores do heliocentrismo renascentista, ele não está no centro do universo, mas no centro do sistema solar. Então existem vários sistemas solares e cada um desses sistemas tem a sua estrela principal que governa este sistema, certo? Onde todos os demais astros, planetas orbitam em torno dele. Historicamente, o heliocentrismo era oposto ao geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo, e apesar de as discussões da possibilidade do heliocentrismo datarem da Antiguidade Clássica, olha para vocês verem, apesar das discussões já serem antigas, somente em 1800 anos mais tarde, no século XVI, o tema ganhou notoriedade explícita ao suscitar e estabelecer, olha o perigo aqui, o divórcio entre o pensamento dogmático religioso e o pensamento científico. É aqui que mora o perigo, sabe por quê? Porque a partir do momento que a ciência e a religião pararam de andar juntas, de mãos dadas,
quando houve separação desses dois pensamentos, então surgiram as partes interessadas. Eu acredito que houve essa separação justamente porque as partes interessadas já começaram a se manifestar. Elas perceberam que poderiam ganhar muito poder e domínio defendendo um modelo, esse modelo heliocêntrico. O problema nem tanto, talvez nem esteja tanto na separação da religião e da ciência, mas no casamento da religião com a falsa ciência. Por isso que a maioria das religiões atuais defendem o evolucionismo. O tema da notoriedade explícita ao suscitar e estabelecer o divórcio entre o pensamento dogmático religioso e o pensamento científico. Então, ele cresceu, ele foi notado quando houve essa separação. Talvez antigamente, lá nos anos anteriores, como nós vimos aqui, olha, desde a Antiguidade Clássica, talvez já vinha se discutindo este modelo, essa forma, essa visão, mas o problema é que talvez não estava conseguindo separar a ciência e a religião e, de repente, por algum motivo, algum motivo, pode ser dinheiro, pode ser poder, pode ser domínio, certo? Pode ser conquistas, conseguiram separar a ciência e a religião. Então foi possível, somente após separar a ciência e a religião, é que esse modelo ganhou destaque, esse modelo do Sol no centro do universo. A ele e ao julgamento de Galileu Galilei perante a Inquisição, remontando as ordens da ciência em acepção moderna. Nicolau Copérnico foi o primeiro a apresentar um modelo matemático, preste atenção nisso aqui, um modelo matemático preditivo, consistente e completo de um sistema heliocêntrico. É aqui que mora outro perigo. Por que eu digo que aqui é outro perigo? Porque nós vemos que, infelizmente, o modelo heliocêntrico ele só vai conseguir explicar as suas, tudo aquilo que ele apresenta baseado em modelos matemáticos, números, dados, imagens, computação gráfica, enfim, somente através de especulações e teorias, modelos. Olha, Rafael, como é que eu faço para tirar um pensamento, uma ideia, uma teoria e transformá-la em verdade? Muito simples, você tem que passar pelo experimento. Então assim, se você tem um modelo matemático, como o do heliocentrismo aqui, e você quer transformar esse modelo em uma verdade, você tem que passar ele pelo experimento. Ou seja, passa o modelo matemático, a teoria, pelo teste. Se ele passar do teste e for observável e reproduzível, então se torna um fato, se torna verdadeiro, ok? Foi isso que, por exemplo, Ptolomeu fez. Ele fez a obra, apresentou diante do público, diante da sociedade, olha, aqui está o modelo, é assim que ele funciona. E se vocês olharem para o modelo e olharem para a realidade, vocês vão ver acontecendo a mesma coisa, certo? Ao contrário desse modelo aqui, que apresenta dados, números, gráficos, imagens, teorias. Por quê? Porque quando chega no teste, não passa no teste, é reprovado pelo teste. Então assim, é por essa razão que até hoje existe teoria da evolução, a teoria do Big Bang, teoria da gravidade, teoria do relativismo, várias outras teorias. Por quê? Porque só existe no modelo matemático. Ainda sem a acurada precisão e um pouco confuso, contudo o modelo de Copérnico foi mais tarde reestruturado, expandido e aprimorado por Johannes Kepler, e a explicação física casual para o modelo de Kepler foi fornecida por Isaac Newton via da teoria da lei da gravidade universal, sendo o modelo então estabelecido de grande valia até hoje. Todos os cálculos necessários ao lançamento de satélites, está falando da atualidade, e veículos espaciais fundamentam-se até hoje nos conhecimentos acerca do heliocentrismo estabelecidos à época de Galileu, Kepler e Newton. Nós vimos três problemas aqui. Olha. O primeiro, o divórcio da religião e da ciência. Segundo, a apresentação da explicação deste formato, deste funcionamento, por um modelo matemático. E agora a influência do que os cientistas estão fazendo hoje pelos homens do passado que apresentavam esse modelo. Então assim, o que os cientistas estão fazendo hoje não é apresentando uma realidade para mostrar a verdade, mas apresentando algo baseado em um modelo. Então eles continuam somente em modelos. Então é isso que nós vimos sobre o modelo, aliás, as teorias sobre o funcionamento do universo.
Para algumas pessoas, o universo consiste na Terra estar no centro, que é o modelo geocêntrico, e para outros é o Sol estando no centro. Agora nós temos uma outra questão importante, as teorias sobre o formato da Terra. Agora nós chegamos na discussão sobre qual é o real formato da Terra. O primeiro modelo que nós vamos observar é o modelo da Terra plana. O modelo da Terra plana é uma concepção do formato da Terra como um plano ou um disco. Muitas culturas antigas concordavam sobre a cosmografia plana da Terra, incluindo a Grécia Antiga, as civilizações da Idade do Bronze e da Idade do Ferro e do Oriente Médio, na Índia, os primeiros séculos depois de Cristo, e na China até o século XVII. Olha para vocês verem. Após a sociedade e praticamente o mundo aceitarem no século XVI o modelo heliocêntrico, a China ainda continuou até o século XVII, praticamente 90 anos depois, ela ainda estava convicta de que o formato da Terra, o formato da Terra era o formato plano. Esse paradigma também era tipicamente mantido nas culturas indígenas da América, e a noção de uma Terra plana, abobodada pelo firmamento em forma de uma tigela invertida, era comum em sociedades anteriores às leis científicas. Por exemplo, a de gravitação universal, ou seja, o que as civilizações antigas criam basicamente? Olha, cria na Terra plana e coberta por um firmamento, nada entra, nada sai, ela é estacionária, não gira, e ainda cria-se que não existe a lei da gravidade, ou a teoria, da lei da gravidade. O outro modelo que vamos analisar sobre o formato da Terra é o modelo esférico, que é o modelo globo. E o modelo globo ele possui algumas características, como por exemplo, a Terra está sujeita à lei da gravidade, onde segura todos os corpos em sua crosta, todos os mares, todos os oceanos, as partículas em sua superfície, e ela está girando em torno de si mesma, está girando também em torno do Sol, e todo esse conjunto gira dentro de um sistema, dentro de uma Via Láctea, dentro de uma galáxia, dentro de outro sistema. Então a Terra esférica ela apresenta essas características, certo? Aqui nós vemos o modelo que todas as antigas civilizações criam sobre o real formato da Terra, apesar de vermos algumas diferenças por questão de civilização, questão de costume de cada uma desses povos. Nós vemos que o modelo é o mesmo, de uma Terra parada, de uma Terra estacionária, de uma Terra plana, com todos os corpos celestes, os astros orbitando, circulando sobre ela. Apenas a imagem da NASA apresenta esse modelo esférico. Aqui nós temos um modelo básico sobre qual era a visão hebraica sobre o modelo da Terra, a Terra plana, no meio das águas, a água em cima, a água embaixo, o céu sidéreo, onde estão os luminares, as estrelas, o Sol, a Lua, as nuvens. Nós temos o firmamento, a água sobre o firmamento. Nós temos que são as águas primordiais, nós temos a terra, os oceanos, e nós temos o Sheol, e também temos as colunas da terra. Muitos antes de os relatos de Gênesis 1 e 2 sobre a criação serem escritos, os povos do Oriente Médio compartilhavam uma cosmovisão em que o universo era representado como um semicírculo dividido em camadas que repousavam sobre colunas materiais, ou seja, antes mesmo de Moisés escrever Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, sobre a criação da terra, dos céus e da terra, os povos antigos já criam que a terra ela era um círculo, e esse círculo ele era dividido em camadas que repousavam sobre colunas materiais, colunas físicas. Então assim, debaixo da terra tem as colunas que a sustenta, que a segura, e por essa razão, de acordo com o que as civilizações antigas criam, a Terra é estacionária, ela não se move, ela não está girando. A camada superior era o céu onde Deus está, o céu da habitação de Deus.
abaixo do qual estavam sucessivamente situados o oceano celeste, o céu sidéreo, que é o céu onde ficam as estrelas e os astros, e também estaria a terra, o oceano, e também o lugar dos mortos, que é o Sheol. O céu empíreo e o oceano superior apoiavam-se nas águas inferiores. O céu sidéreo e a terra erguiam-se sobre colunas, e nessa arrebatadora visão chama-se particularmente a atenção os papéis de sustentação dos céus e dos oceanos superiores desempenhados pelas águas inferiores e pelas colunas do mundo. Em vários casos, saber algo da cosmologia do povo hebreu da época do Antigo Testamento é indispensável para que possamos ter uma boa compreensão daquilo que o texto específico está tentando comunicar. Ou seja, por que é importante você estudar sobre cosmologia hebraica? Porque quando você lê Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando você lê esses textos, ou os demais textos que apresentam o formato da Terra, você tem uma compreensão de realmente como esse modelo funciona, certo? Não ficar imaginando coisas ou tentando associar esses textos bíblicos ao formato que nos foi apresentado nas escolas. A sua cosmologia está vinculada aos conceitos dos povos vizinhos, porém é ao mesmo tempo distinto desses outros conceitos, e também é importante conhecê-los, especialmente ao lidar com as narrativas que fazem referência à criação e ao dilúvio. Vamos falar sobre isso ainda. O conceito hebraico do formato do universo deve ser considerado ao tratar de assuntos tais como a criação. Esse aqui é o principal, né? Os hebreus tinham a mesma percepção científica do mundo dos outros povos de sua época, porém faziam suas distinções. As distinções são aquelas que eu mencionei sobre questão de cultura, questão de tradição, etc. E eles associavam tudo isso, baseado na sua cultura e na sua tradição, ao modelo que eles criam, ok? Porém, esse modelo não se alterava. Embora existissem muitos povos e baseado na sua cultura e tradição, eles tinham uma visão sobre o modelo da Terra, o que compunha esse modelo, o modelo não se alterava. A Terra continuava plana, estacionária, imóvel. Em matéria do formato físico e estrutural do universo, tinha muito em comum com os outros povos. O texto bíblico usa termos como abismo, expansão, em algumas traduções trazem firmamento. Observação, existe diferença entre firmamento e expansão, ok? A questão da tradução é uma coisa, mas existe diferença entre expansão e entre firmamento. Tem muitos amigos, muitos terraplanistas que confundem essas duas questões. Expansão é uma coisa, firmamento é outra coisa. Nós vamos analisar aqui. Então, assim, olha, o texto bíblico usa os termos como abismo, expansão, janelas dos céus e outros termos que de certo soam um tanto estranhos no século presente. Por isso que eles não encontram as respostas, não é verdade? Esses termos refletiam a forma antiga de se referir ao mundo e sua perspectiva do universo criado por Deus. Observação, isso aqui é importante, olha. Quando nós vemos um modelo heliocêntrico atuando, ele vai apresentar algo que Deus não existe. A questão é criar um mundo anti-Deus. O objetivo e propósito é criar um mundo e os setores que compõem este mundo, a sociedade, arte, entretenimento, lazer, política, medicina, ciência, religião até, sem Deus. Por isso que é apresentado para sustentar esse modelo as teorias do Big Bang, teoria da gravidade, teoria da evolução. Não foi Deus que te criou, você veio do macaco. Não foi Deus que criou os céus e a terra, tudo surgiu através de um Big Bang. Estão vendo? Um mundo anti-Deus. Então, assim, o que nós precisamos observar primeiramente? Quando houve lá o divórcio da ciência e da religião, eu acredito que aquilo ali foi tão perigoso, mas foi teve tanto prejuízo para a sociedade, que as pessoas não têm uma ideia. As pessoas costumam dizer, olha, não, você não pode misturar ciência com religião. Ok, mas eu acredito que, já que não pode misturar religião e ciência, não pode misturar fé com ciência,
eu acredito que é preciso ter mais fé para acreditar no modelo heliocêntrico do que acreditar no modelo criacionista, no modelo bíblico. Então, assim, para mim acreditar no heliocentrismo, eu preciso ter mais fé do que eu preciso para acreditar no modelo criacionista. Porque o modelo criacionista vai apresentar Deus criando tudo, e isso é de uma maneira muito perfeita e sensata. Nos 3 primeiros dias da criação, ele prepara tudo. Nos 3 últimos dias, ele consuma tudo. Nos 3 primeiros dias, ele cria os céus, a terra e o mar. E nos 3 últimos dias, ele cria tudo aquilo que vai povoar e habitar todos estes ambientes. Os luminares e as aves para o céu, as florestas, os animais e o homem para a terra, e os monstros marinhos e os peixes para o mar. Tudo em perfeita sincronia e harmonia, simplesmente para ele ser glorificado. Só que vem a outra ciência, a falsa ciência, e tem que bagunçar a perfeição de Deus, ou pelo menos tentar bagunçar, porque continua perfeito. Tudo aquilo que Deus criou, infelizmente, foi sim afetado pelo pecado, mas todas as coisas ainda estão debaixo do seu governo, debaixo da sua soberania. Mas aí vem a ciência convencional e diz, olha, não, vou falar para vocês o que aconteceu na verdade. No início de todas as coisas, existia uma partícula do tamanho, aliás, menor do que a ponta de uma caneta. E essa partícula, ela colapsou, explodiu e o universo foi criado. Aí eles vão dizer, olha, só que existiam animais predominantes, os dinossauros. E os dinossauros que viveram há 235 milhões de anos, tudo para eles são milhões. O Sol está a 150 milhões de quilômetros. Os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. A Terra passou a existir há bilhões de anos. Então tudo para eles é eterno, basicamente. Tudo tem milhões de anos. Somente a Terra é insignificante. Olha para vocês verem. Somente a criação, a joia da criação, que é insignificante. É uma poeira cósmica, vagando, girando, fazendo zigue-zague no espaço. Então, assim, eles vão dizer que os animais predominantes eram os dinossauros e que um dia um asteroide colidiu com a Terra, matou os dinossauros, criou uma fumaça cósmica, criou uma poeira que impediu dos raios solares entrarem na Terra. Então todos os dinossauros morreram de frio, todo morreu de frio. Só que os seres que iriam evoluir não morreram, engraçado, né? Muito pelo contrário, eles passaram a evoluir e enquanto eles estavam evoluindo, sabe o que acontece? Surgiu um ser unicelular. E um ser unicelular, ele decidiu ser uma ameba, de uma ameba decidiu virar um peixe, de um peixe decidiu virar um anfíbio, e o anfíbio disse, não, eu quero viver na terra, eu vou virar um lagarto. E o lagarto disse, não, eu quero agora aprender a escalar árvores, virou um macaco. E o macaco, segundo a ciência convencional, se tornou o homem que é hoje. Só que nós temos um problema, que inclusive o próprio, basicamente o mais influenciador da teoria da evolução, ele disse, nós não conseguimos encontrar nesse processo evolutivo os traços de evolução de uma espécie para outra. Então, assim, como é que Darwin diz que não tem como provar que os animais evoluíram de uma espécie para outra e isso pode ser a verdade? É o que eu disse, até hoje é teoria. Chegou no experimento, não passa. E por essa razão nós lemos aqui, olha, estes termos refletiam a forma antiga de se referir ao mundo e sua perspectiva do universo criado por Deus. O sistema heliocêntrico não é nada mais nada menos do que um sistema anti-Deus. Está ensinando, olha, 4 fundamentos anti-Deus: ateísmo, evolucionismo, materialismo e existencialismo. E o quinto, olha, é antropocentrismo. É o homem que manda, é o homem que é o centro, é o homem que governa. Nós decidimos o que é o certo e o que é o errado. Então, assim, nós vemos muitos problemas severos neste modelo. Pode-se ver que certos assuntos atuais, como a preocupação de encontrar vidas em outros planetas, não tem cabimento no texto bíblico pelo simples fato de que essas perguntas baseiam-se em outra cosmologia, muito distante daquela dos hebreus. Então, assim, os hebreus eles não criam em vida em outros planetas, porque eles sabiam que não existiam outros planetas. Eles entendiam perfeitamente que existiam estrelas, existiam corpos celestes, existiam luminares. Então, assim, não tem como haver vida de outros povos, de outro ser, em luminares. É importante lembrar
que mesmo quando o conceito hebraico reflete certas noções tidas em comum com outros povos, a ênfase das narrativas hebraicas é a de oferecer uma crítica nos pontos em que divergem deles para a revelação de Deus. Então, assim, observação. Embora os gregos, os indianos, os chineses também tivessem a mesma compreensão sobre o formato da Terra, eles não foram tão agraciados como os hebreus, porque quando eles olhavam para a criação, eles fizeram do Sol um Deus, eles fizeram da Lua outro Deus, eles fizeram das estrelas deuses, fizeram da Terra uma deusa, a deusa Gaia, que é muito famosa, né? Então, assim, ao contrário do povo hebreu, eles olharam para a criação e disseram: isso aí só pode ter sido criado por um Deus todo-poderoso, um ser super inteligente, onisciente, então nós devemos adorar esse ser criador. Por isso que aqui nós lemos, olha, a ênfase das narrativas hebraicas é a de oferecer uma crítica nos pontos em que divergem deles, ou seja, desses outros povos, né, para revelação, pela revelação de Deus. Então, assim, tem dois propósitos. A criação de Deus, ela tem dois propósitos. Qual é o primeiro? A todo instante glorificar a Deus. Então, tudo que você está vendo agora está glorificando a Deus. Segundo, mostrar que tudo foi criado por um Deus. Neste caso, provar que existe um Deus. É o que diz em Romanos capítulo 1. Para a gente encerrar nosso vídeo de hoje, foi o vídeo número 1 dessa série, nós vamos ficar com essa informação aqui, olha. Isso nos leva ao entendimento de que estamos habitando em um mundo fechado com atmosfera e corpos celestes no firmamento, separando as águas de cima das águas de baixo. Mas você pode estar se perguntando, como estamos vivendo em um lugar fechado? Isso é loucura, é o que a maioria dos globalistas dizem, né? Que a ciência convencional diz através das suas mídias, redes sociais, dos seus canais de transmissão. Olha, isso é loucura, não tem como vivermos em um lugar fechado. Então nós vamos encerrar com o vídeo do Jardim na Itália, Nemo's Garden, que é um vídeo que fala sobre o cultivo de plantas embaixo da água em um ambiente fechado. Aí a ciência diz, não, isso é loucura. Só que nós vamos ver na prática, no experimento, que isso acontece, que isso é verdade, que isso é totalmente possível. Fique com o vídeo, nós vamos ficar por aqui. Este foi o primeiro vídeo da série. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca, nós vamos falar sobre muitas coisas ainda, certo? Outros vídeos virão e você será muito edificado através de todas as questões que vamos tratar aqui, ok? Muito obrigado, Deus te abençoe, graça e paz.